último fim de semana, dezenas de cidades do interior de São Paulo viveram uma situação que mais parecia saída de uma cena de um filme de terror pós-apocalíptico. Devido ao tempo seco, a onda de calor que atingiu o país na semana passada, fortes rajadas de vento e possivelmente a ação criminosa de incendiários, centenas de focos de incêndio florestais se espalharam pelo interior do estado. A fumaça e a fuligem tomaram conta de zonas urbanas de dezenas de cidades, enquanto os bombeiros e voluntários arriscavam suas próprias vidas tentando apagar os focos de incêndio que se alastravam por todos os lugares. No sábado de manhã, quando eu saí de casa, eu me vi em uma situação que mais parecia saída de uma cena do filme Terror em Silent Hill, ou mesmo em uma das ruas de Centralia, a cidade real que inspirou esse filme e que vive há décadas em chamas e sob a fumaça e a fuligem. Oi, eu sou a Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On, esse canal que se dedica inteiramente a falar sobre mistérios, histórias sombrias e crimes reais. No episódio de hoje, Silent Hill da vida real, ou Centralia, a cidade em chamas. No último final de semana, entre sexta e domingo, cidades do interior de São Paulo registraram o maior número de focos de incêndio da história do estado. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INEP, foram mais de 2.000 focos que se espalharam por mais de 40 cidades do estado. As cidades da região de Ribeirão Preto, incluindo a cidade onde eu moro, que fica aqui no interior de São Paulo, acordaram no sábado com fumaça espalhada por todos os lados. Gente, é real. Era uma coisa absurda. Muito vento, muita poeira, muita fumaça e muita fuligem. A gente estava passando mal. Eu tenho problemas respiratórios e principalmente depois da pandemia, eu tive a doença da pandemia, eu tive um quadro muito grave e eu tenho sérios problemas respiratórios, mesmo depois de ter saído do hospital e ficado bem. E eu tive que ficar à base de bombinha o final de semana inteiro. Para todos os lugares que a gente olhava, a gente via fumaça e fuligem, queimadas por todos os lados. A umidade do ar estava em 20%, quando o ideal é entre 50% e 60%, para que você tenha o mínimo de conforto ao respirar. Era absurda a dificuldade que a gente tinha de respirar e de fazer coisas normais do cotidiano, sabe? Tipo, lavar uma louça, pra mim, tava sendo muito difícil porque eu simplesmente não conseguia respirar. A minha casa tava toda fechada, com panos molhados embaixo das portas, para evitar de entrar poeira e fuligem. E mesmo assim, no domingo de manhã, quando eu acordei, que eu saí lá fora, as áreas externas da casa, né, tanto a parte de trás do quintal quanto a garagem, estavam completamente cobertas por fuligem. Era, assim, completamente surreal o que aconteceu. Segundo a Defesa Civil, 36 cidades do interior do estado de São Paulo entraram em alerta máximo por conta das queimadas. Rodovias tiveram que ser interditadas porque não tinha condição dos carros estarem circulando. Tinha fumaça e focos de incêndio e tem muitos vídeos que ficaram rolando aí pela internet de motoristas de caminhão, de carros que estavam na estrada e entravam em uma parte que tinha muita fumaça e de repente eles se viam no meio do fogo. Então assim, estava realmente muito perigoso e por conta disso a Defesa Civil achou por bem de interditar essas rodovias. E é claro, gente, que essas interdições que variaram entre parciais e completas, elas prejudicaram, né, o tráfego. Muitas pessoas que, por exemplo, moram em uma cidade, trabalham em outra, não conseguiram voltar para suas casas. Carregamentos de suprimentos, de alimentos atrasaram para chegar nos supermercados. Tudo isso causado devido a esses incêndios. O governador Tarcísio de Freitas determinou que a Defesa Civil do Estado instaurasse o Gabinete de Crises Emergencial para lidar com os incêndios florestais que atingiram o interior paulista. Além da Defesa Civil, participaram da ação as Secretarias de Segurança Pública, Agricultura e Abastecimento, do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.
Ainda no sábado, dia 24 de agosto, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou estado emergencial em 45 cidades do interior paulista. E ele solicitou aviões do Exército, que são aviões que, tipo, dá para pôr muita água dentro, para ajudar a controlar os incêndios. Todas essas ações de bombeiros, do Exército, de voluntários, mais a frente fria que chegou no dia 25, né, no final do dia 24, do sábado, para o domingo, dia 25, ajudaram a conter os focos de incêndio. Apesar de hoje, terça-feira, o dia que eu tô gravando esse vídeo, os incêndios já estarem sendo controlados e a fumaça já está praticamente zero, né? Pelo menos visivelmente aqui na cidade onde eu moro, né? Eu acredito que em outras cidades que tinham mais focos de incêndio ainda tenha bastante fumaça, mas aqui, a olho nu, a gente quase não vê fumaça, apesar que ainda tem uma ou outra fuligem caindo do céu, assim, de vez em quando a gente consegue ver. Infelizmente, 2 pessoas perderam a vida durante os incêndios, centenas de pessoas ficaram desabrigadas, tiveram que abandonar suas casas, milhares de animais silvestres foram mortos, né? A nossa fauna e a nossa flora completamente prejudicada, além de animais também de criações que foram atingidas, né, por esses incêndios. Existe uma possibilidade muito grande de que esses incêndios não tenham ocorrido assim naturalmente. É claro que os ventos fortes, o tempo seco, provavelmente ajudaram a fazer com que os focos aumentassem e se espalhassem. Mas a suspeita das autoridades é que esses focos se iniciaram com incêndios criminosos, porque foi um rolê generalizado. Então o estado inteiro passou pela mesma situação. E é muito difícil que isso tenha acontecido assim no mesmo dia, sem a ação humana. E é muito bizarro a gente pensar que as pessoas vão lá e tacam fogo nas coisas, gente. Sabe? Nos lugares, na mata. Agosto, por si só, é um mês que venta muito e que o tempo é muito seco. Então, todo mês de agosto se repete os alertas da Defesa Civil a respeito de queimadas. E as pessoas ainda vão lá e acendem fogos, sabe? Tipo, põe fogo nas coisas. Tinha gente que estava aproveitando os incêndios para descartar coisas, tipo sofá, essas coisas que eles tinham e queriam jogar fora e não tinham como, e estavam acendendo mais fogo para queimar essas coisas, meio que tentando disfarçar nos incêndios, sabe? E é bizarro, porque assim, a minha cidade, por exemplo, é uma cidade pequena e mesmo assim existe uma coleta para esse tipo de lixo. Você pode colocar o lixo na rua, não é todo dia, mas vai passar sim um carro, um caminhão que coleta isso. E assim, dependendo do estado que tá o seu objeto, se você pôr na rua, vai passar alguém e vai pegar, gente. Vai passar alguém e vai pegar. Tipo, eu tenho um sofá, eu não quero mais esse sofá e eu vou colocar ali na calçada. Com certeza alguém vai passar e vai pegar, porque às vezes não serve para você, serve para outra pessoa. Óbvio, você tem a opção de doar para alguém, sabe? De doar para uma instituição, de doar para uma pessoa carente. É muito melhor do que você simplesmente atear fogo nas coisas. Outra opção é você mesmo pagar um carro, um caminhão, acionar alguém para fazer o descarte adequado desse objeto. Existem empresas que fazem esse trabalho. Eu mesma, há um tempo atrás, precisei descartar alguns móveis que eu tinha em casa e eu troquei. E assim, tinham coisas que já estavam muito quebradas, algumas coisas eu doei, outras coisas eu vendi mesmo, assim, coloquei no Facebook, né, na OLX e consegui vender, mas tiveram algumas coisas que estavam numa situação bem ruim, bem precária, e a gente precisou descartar. Na época, a gente não estava morando aqui, que é a cidade natal do meu marido, a gente estava morando em outra cidade por conta de trabalho. E o que a gente fez? A gente acionou uma pessoa que fazia esse descarte, que trabalhava com isso na cidade, que fazia o trabalho certinho, direitinho. A gente acionou ele, pagou para ele, não era um valor exorbitante, não era uma coisa tipo, nossa, impossível de pagar, e o descarte foi feito da maneira adequada. Então,
às vezes falta um pouco de boa vontade, sabe? De cuidado com as coisas. É só pegar, vou ali e vou incendiar alguma coisa. Parece que as pessoas têm prazer em ver as coisas queimando. Mas por que eu tô falando sobre isso aqui nesse vídeo? No sábado de manhã, eu realmente acordei e saí lá fora, fui abrir o portão, né? E quando eu abri o portão, que eu vi aquela fumaça, aquela fuligem, aquela situação, assim, completamente bizarra e assustadora, eu me lembrei do filme Terror em Silent Hill. E me lembrei também do caso real que inspirou Silent Hill, o caso da cidade de Centralia. E é esse caso que eu quero trazer para vocês hoje. Vou interromper a história aqui um pouquinho para dizer para você que chegou até aqui que se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, tá? Ativa o sininho, porque nós temos vídeos todas as terças e quintas. São os dias fixos da gente ter episódio aqui do Creep On. Só que, por exemplo, hoje não é dia de episódio e eu tô soltando episódio extra pra vocês. Então, eu sempre solto episódios extras em dias aleatórios da semana. E por isso é importante que você se inscreva e ative as notificações. Se você gostar do vídeo, deixe seu like. Você já pode deixar agora mesmo, pra você não esquecer no final do vídeo, tá? Compartilha esse vídeo, ajuda a gente aí a divulgar o canal para que eu consiga continuar com esse projeto aqui do Creep On. O Creep On também está disponível em formato de podcast no Spotify e em outras plataformas de áudio aí. Procura na sua preferida, que é muito possível que nós estejamos lá, tá? E se você está nos vendo ou nos ouvindo por alguma dessas plataformas de áudio, segue a gente dentro da plataforma, tá bom? Porque isso faz com que ela entenda que o nosso conteúdo é relevante e indique ele para mais pessoas. Me segue também no Instagram, é @creep_nelly. Eu vou deixar passando aqui embaixo. E tem um link aqui no box de informação também, tá certo? Só para vocês não esquecerem desses detalhes que são muito importantes para o meu trabalho aqui na internet continuar. Então, vamos voltar para a história. Terror em Silent Hill é um filme de 2006, dirigido por Christopher Gans e baseado nos jogos Silent Hill da Konami, uma empresa japonesa que desenvolve e distribui jogos de videogames. No filme, nós acompanhamos a Rose da Silva. E não é piada, o nome dela é esse mesmo. O nome da personagem é Rose da Silva. Ela é interpretada pela Radha Mitchell e é uma mulher que está completamente atormentada, já que a filha dela, a Sharon, a Judith Ferdinand, está morrendo de uma doença fatal. A Rose, então, decide levar a Sharon, a filha dela, para uma cidade chamada Silent Hill. Essa cidade é sempre mencionada pela Sharon durante os pesadelos que ela tem. O marido da Rose não curte muito essa ideia, ele não quer que ela vá até lá, mas ela acaba contrariando ele e indo da mesma forma. Durante o trajeto até essa cidade, elas atravessam uma espécie de portal e chegam a uma cidade deserta chamada Silent Hill. Dentro da cidade, a Sharon, a filha da Rose, desaparece e a mulher fica, muito preocupada, tentando encontrar a garota por todos os lugares da cidade. Silent Hill é uma cidade deserta que está sempre coberta por fumaça e fuligem. Se isso já não fosse assustador bastante, você está em uma cidade fantasma coberta por fumaça e fuligem, a Rose descobre que em determinados momentos do dia a cidade fica completamente cheia de criaturas malignas. Durante o filme, a gente vai acompanhar essa jornada da Rose para encontrar a Sharon e para tentar salvar a filha dela, seja lá o que sejam aquelas criaturas que surgem por todos os lugares. O filme não foi muito bem aceito pela crítica quando saiu, ele foi duramente criticado na realidade, mas ele se tornou um queridinho cult, principalmente pelo visual sombrio e a atmosfera impressionante que ele trazia, justamente por conta desse aspecto dele de ser uma cidade fantasma coberta por fumaça, por fuligem e essas criaturas bizarras que ficavam aparecendo do nada. Por trás do filme existe uma história real que inspirou esse visual de Silent Hill. Nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Pensilvânia, existe uma cidade chamada Centralia. Centralia foi fundada em 1841 e ela se tornou uma cidade próspera muito rapidamente
devido à mineração, né, o trabalho de mineração que existia ali naquele local. A região contava com inúmeras minas de antracite, um tipo específico de carvão que era muito valorizado. Por isso, somente 24 anos depois da fundação da cidade, já existiam 5 minas e, inclusive, uma ferrovia para ajudar no transporte dos produtos, né? Então, assim, a cidade se desenvolveu muito rápido em volta desse processo de mineração. Essa história, ela envolve aspectos realistas do que realmente aconteceu de fato e alguns aspectos que sugerem um pouco mais de lenda urbana mesmo. Um desses aspectos que vão mais assim para a lenda urbana é a existência de uma sociedade secreta que atuava ali em Centralia. O Molly Maguires era uma sociedade secreta irlandesa do século XIX, ativa na Irlanda, Liverpool e em parte dos Estados Unidos. Eles eram conhecidos pelo seu ativismo entre mineiros de carvão irlandeses e americanos e também imigrantes irlandeses na Pensilvânia. Eles eram ativistas que buscavam melhorar as condições de trabalho e salário dos mineiros. Apesar desses objetivos aparentemente nobres, o Molly Maguires, ele não era um grupo pacífico. Na realidade, eles utilizavam de violência, inclusive cometendo assassinatos para conseguir chegarem nos seus objetivos. Em 1868, eles emboscaram e mataram o fundador da cidade de Centralia, Alexander High. No ano seguinte, em 1869, aconteceria um fato que ficou marcado na história da cidade e geraria uma lenda que tenta justificar o que aconteceria quase um século depois. O padre católico Daniel Ignatus foi assaltado por 3 membros da sociedade secreta. E ele ficou muito revoltado com a situação porque parecia que nenhuma autoridade da cidade fazia absolutamente nada. As pessoas viviam ali reféns daquele grupo. E por conta disso, ele roga uma praga na cidade, dizendo que chegaria um dia em que a única estrutura que existiria em Centralia seria a igreja de Santo Inácio. Apesar disso, a Molly Maguires só realmente desapareceu de Centralia cerca de 10 anos depois desse fato. Essa história, né, da praga que o padre Daniel Ignatus joga na cidade, ela virou uma espécie de lenda urbana local. Então foi passando de pessoa para pessoa, geração a geração. Não se sabe exatamente se isso é verdade. A ação da sociedade secreta na cidade realmente existiu. Existiram alguns assassinatos que foram cometidos por eles ali na região, porém não se sabe se esse rolê de praga e tal realmente aconteceu, né? Pode ser que sim, claro, obviamente pode ser que sim, mas pode ser que tenha sido somente uma lenda urbana. Apesar disso, muitas pessoas de Centralia e também que conhecem a história da cidade dizem que foi essa praga que amaldiçoou a cidade e fez com que ela se tornasse a cidade fantasma que ela é hoje. Centralia continuou ativa e era comum que acontecesse alguns incêndios ali na região, sabe? A população lidava com isso da forma como conseguia e vida que segue. Em 1962, 121 anos após a fundação da cidade, Centralia passaria por um evento que mudaria completamente a vida dos seus moradores. Lá nos Estados Unidos existe um feriado chamado Memorial Day. Esse feriado surgiu em meados do século XIX, logo depois da Guerra Civil Americana, e ele visa homenagear soldados que morreram em combate. Ele foi criado na intenção de homenagear os soldados que morreram durante a Guerra Civil, mas ele foi perpetuado e é comemorado até hoje. Existia um aterro sanitário na cidade de Centralia. E ali, durante o feriado do Memorial Day, o conselho da cidade teve uma brilhante ideia. E se incendiássemos o aterro sanitário para destruir os resíduos que tinham lá, tipo assim, para esvaziar o local, digamos assim. Isso era uma prática que eles costumavam fazer, tá, gente? Não era a primeira vez que estava sendo feita. De vez em quando, as autoridades da cidade mandavam uma empresa especializada para o aterro sanitário. Essa empresa colocava fogo no local, né?
E diga-se de passagem, é bizarro pensar isso, porque é um aterro sanitário. Então, tipo assim, tem muitos resíduos, muita coisa que vai ficando ali que pode ser inflamável, né? Que pode gerar um incêndio ainda maior. Mas eles costumavam mandar colocar fogo em tudo e iam controlando o incêndio para meio que esvaziar o aterro. Só que tem um detalhe que deixa tudo isso ainda mais complicado lá em Centralha. É uma cidade de mineração. Então, no subterrâneo da cidade existem minas. Algumas dessas minas já estavam desativadas, mas continuavam tendo substâncias que poderiam gerar ali alguma coisa não tão interessante para a cidade. O aterro ficava ali do lado do cemitério Old Fellows, que era o cemitério da cidade. E eles contrataram uma empresa especializada em conter incêndios e foram lá fazer merda, né? Porque é isso que as pessoas fazem. A humanidade, ela tem um instinto de fazer merda que não está no gibi, gente. Como que a gente conseguiu destruir nosso planeta em tão pouco tempo? Até o século XVIII, XIX, as coisas não estavam no nível que estão hoje, sabe? Então, assim, é bizarro a gente pensar na quantidade de merda que a gente fez pra gente estar vivendo a situação ambiental que a gente tá vivendo hoje, né? Ondas de calor terríveis, ondas de frio terríveis, o clima tá completamente louco, a gente vivendo situações bizarras, sabe? Que nunca aconteceram. E aí tem sempre aquelas pessoas que falam assim: ah, mas o clima da Terra sempre mudou. Ah, mas a temperatura é normal que aumente. Tá, gente, só que tipo, o clima da Terra levava milhares de anos para mudar. Hoje, a temperatura aumenta 2, 3, 4 graus dentro de um período de 5 anos. É muito bizarro que isso esteja acontecendo. Não é possível que tenha pessoas que ainda acreditem que o aquecimento global é mentira, é lenda urbana, é fake news, sabe? Eu não consigo entender a mentalidade dessas pessoas. Mas bora voltar para a história, que senão eu fico muito puta com esse tipo de coisa. Num primeiro momento, tudo parecia estar correndo bem. As chamas iam sendo apagadas logo depois que o fogo ia queimando. O que a empresa e as autoridades da cidade não imaginavam é que existia uma passagem, uma entrada para túneis subterrâneos, para minas de carvão, que não estava selada. E parte desse fogo conseguiu entrar por uma dessas entradas e começou a queimar o carvão que ainda existia por lá. Acontece, gente, que isso foi se espalhando, se espalhando, se espalhando pelas minas, foi indo, e a cidade começou a ser tomada pela fumaça e pela fuligem. O fogo, que agora estava no subterrâneo da cidade, simplesmente não parava de queimar. Os moradores de Centralha começaram a ter vários problemas respiratórios, várias infecções respiratórias, porque a casa deles estava sempre cheia de monóxido de carbono. Mas mesmo assim, especialistas diziam que a situação estava sob controle e que não era insalubre morar em Centralha. E a população continuou na cidade, vivendo essa situação completamente absurda durante um bom tempo ainda. Em 1979, o proprietário de um posto de gasolina foi fazer uma inspeção de rotina e durante essa inspeção ele verificou que um dos tanques que ficavam embaixo da terra e armazenavam gasolina estava em uma temperatura de 50 graus Celsius, o que era completamente alarmante. Imagina só, os tanques de postos de gasolina normalmente ficam no subterrâneo, embaixo do chão mesmo. E embaixo do chão da cidade, como um todo, tinha carvão queimando o tempo inteiro. Então aquilo estava esquentando o tanque de gasolina e é óbvio que uma hora ou outra aquilo ia explodir. Ele comunica isso às autoridades e eles começam a fazer várias inspeções na cidade. Mas foi somente no ano de 1981, 2 anos depois dessa verificação do dono do posto de gasolina, que as autoridades resolveram tomar uma atitude definitiva.
Isso porque começaram a se abrir buracos na cidade, em vários locais. O negócio estava ficando tão quente no subterrâneo, estava esquentando tanto que começaram a surgir rachaduras no solo e se abrirem buracos. Um garoto de 12 anos, chamado Todd Domboski, cai em um desses buracos que se abriu do nada no quintal da casa dele. Felizmente, o garoto conseguiu sair de dentro do buraco com a ajuda de um primo, ele não sofreu nenhum ferimento, mas o Congresso dos Estados Unidos voltou seus olhos para a Centralia, né, e resolveu que iria evacuar a cidade. Mesmo gastando cerca de 42 milhões de dólares para fazer essa evacuação e tirar boa parte da população da cidade, existiram algumas pessoas que não quiseram sair da cidade. Cerca de 10 famílias resolveram permanecer em suas casas e continuar vivendo em Centralia, mesmo nessa situação. Em um artigo que fez para o Steve Salmon Magazine, o repórter Kevin Krasinski descreve o que ele viu indo até Centralia. Abro aspas. A vegetação foi destruída ao longo de uma faixa de 400 metros. Vapor sulfuroso surge de centenas de fissuras e buracos na lama. Existem poços que se estendem talvez a 6 metros abaixo do solo. Em suas profundezas, garrafas de plástico e pneus descartados derretem. Árvores mortas, seus troncos embranquecidos, jazem em montes emaranhados. Tocos exalando fumaça através de centros ocos. Às vezes, a fumaça escoa através da cerca do cemitério até algum túmulo de um antigo morador de Centralia. Fecho aspas. O fogo continua queimando na cidade. A fumaça e a fuligem cobrem toda a extensão e território que antes foi uma comunidade unida e próspera. Centralia agora, completamente vazia, é sombria e assustadora como uma cidade deserta. Os jogos de Silent Hill, que são a franquia base para o longa-metragem de 2006, não têm nenhuma inspiração na cidade de Centralia. Porém, quando eles foram produzir o filme, eles não queriam utilizar uma justificativa 100% sobrenatural para dizer o motivo pelo qual a cidade estava abandonada e com aquele cenário caótico. Por isso, eles resolveram utilizar a justificativa que foi inspirada em Centralia e dizer que a cidade havia sido abandonada após ocorrer vários incêndios em minas subterrâneas que continuavam queimando, mesmo depois de muitos e muitos anos. Em 1993, um trecho da Route 61, da Pennsylvania Route 61, uma rodovia que cortava a cidade de Centralia, foi fechada e interditada devido aos incêndios subterrâneos que estavam acontecendo ali no local. Como eu disse para vocês, por conta dos incêndios, várias crateras iam se abrindo no chão, assim, aleatoriamente. Então, eles resolveram isolar aquele ponto específico que estava comprometido e abrir uma rodovia passando por outro local. E foi nesse local que surgiu algo bem curioso, que também deixou Centralia muito conhecida, o Graffiti Highway. As pessoas começaram a ir para esse local, mesmo as autoridades dizendo que era extremamente perigoso e que as pessoas poderiam morrer ali. E o que eles faziam? Eles chegavam lá e começavam a fazer grafites em toda a extensão da estrada que havia sido interditada. Era cerca de 1.200 metros de estrada. E cada pessoa que chegava lá ia deixando a sua marca no asfalto. E isso fez com que aquele trecho se tornasse uma espécie de ponto turístico. Obviamente, um ponto turístico clandestino, porque era proibido entrar ali, já que era muito perigoso. Mas, mesmo assim, as pessoas iam, faziam seus grafites, tiravam fotos e foi realmente muito conhecido por um determinado período de tempo. Só que em 2020, a empresa que era dona daquele trecho percebeu que em algum momento ia dar muito ruim, alguém poderia realmente se machucar ali e resolveram isolar completamente aquele local. A ideia era cobrir tudo com terra e deixar a natureza fazer o seu trabalho, né? Aos poucos iria crescendo grama, vegetação, árvore, e aquele trecho
que ficou tão conhecido pelos grafites e pela arte que foi sendo feita ali seria completamente coberto pela apropriação da natureza e as pessoas deixariam de ir até lá. Foi mais de uma década de pessoas indo até o Graffiti Highway para deixar sua marca. Mas depois que a natureza tomar conta de tudo, a colorida entrada de Centralia ficará viva somente nas fotografias que estão aí na internet. Já em relação ao fogo que continua queimando no subsolo da cidade, a estimativa dos especialistas é que permaneça assim durante pelo menos 250 anos. Então, nenhum de nós, da nossa geração, vai estar aqui para ver o fogo de Centralia se apagar. A ideia desse vídeo surgiu pela experiência que eu vivi nesse final de semana de sair da minha casa e ver tudo coberto por fumaça e fuligem, mas em nenhuma hipótese tem a intenção de romantizar o que aconteceu. Na realidade, em Centralia, o que aconteceu foi uma imensa catástrofe ambiental. E também foi o que aconteceu no estado de São Paulo nesse final de semana. Então, eu acho importante que nós façamos a nossa parte, né? Comece da sua casa, sabe? Separa teu lixo, o orgânico do reciclável. Veja quais são os dias de coleta de recicláveis na sua cidade. Põe para fora no dia certo. Sabe o teu lixinho que você tá ali na rua comendo alguma coisa? Dobra, põe na sua bolsa, no seu bolso, sei lá. Carrega na mão, mas não joga na rua. Espera você chegar num local que tenha uma lixeira. Ou mesmo volta para casa com lixo e joga em casa. Eu faço sempre isso, porque eu separo o lixo reciclável do lixo orgânico e eu não descarto assim em qualquer lugar. Então eu trago para casa para colocar junto com o meu lixo reciclável. É importante que a gente tome consciência de que a gente só tem um planeta para viver, gente. Se você destrói a sua casa, você consegue mudar para outra. Mas e se você destrói o seu planeta? Como que vai ser? Você vai mudar para Marte? Eu acho que nem todo mundo, nem toda a população do planeta terá essa oportunidade, não. Eu sei que tá rolando aí projetos de colonizar outros planetas, mas vamos ser honestos e deixar claro que isso vai ser privilégio de pouquíssimas pessoas no mundo, né? Se você vê algum animal silvestre solto pela rua, pega ele, leva de volta para o mato. Ou, se você não consegue fazer isso, chama as autoridades da sua cidade para que elas façam. Se você é daquelas pessoas que joga sal no sapinho, não faz isso, gente. Ele é inofensivo e ajuda no controle de mosquitos e de pragas. E, principalmente, se você vê alguém ateando fogo em algum local, ou um terreno baldio, ou qualquer outra coisa desse tipo, chame as autoridades. Pode ser que essa atitude, que pode parecer inofensiva, assim, à primeira vista, gere consequências catastróficas. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio aqui do Creep On. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.